Pai, nessa hora eu quero consagrar, Senhor, esse trabalho nas Tuas mãos. Que a cada fala, que a cada palavra por mim proferida, que seja o Teu Espírito Santo direcionando, que seja o Teu Espírito Santo tocando na vida dessa pessoa. E que a cada segundo que passa deste vídeo, que o Senhor possa envolver esse meu amigo, esse meu querido que está assistindo agora, envolver com o Teu poder, envolver com a Tua graça, mais e mais. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Venha sobre este lugar, sobre esse ambiente. Venha sobre a minha vida. Venha sobre a vida desta pessoa. Senhor, quantas dificuldades nós enfrentamos, quantas tribulações nós enfrentamos. Senhor, essa pessoa que tem sofrido, essa pessoa que tem se angustiado, essa pessoa que tem vivido momentos de indecisão, que venha o Teu Espírito Santo agora, neste momento. Quero ler para você em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, parte B, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com esse momento agradável que nós acabamos de ter. Então, ao término do vídeo, você já vai ter aí a finalização com um momento de oração, de adoração a Deus. O que eu quero falar com você agora é que essa parte de Paulo, essa fala que Paulo diz, ela mudou minha vida. Nós temos, isso é uma aula, então o que eu quero passar para você já de início é que nós temos um tripé. Os 3 pilares do ser humano é o corpo, a mente e o espírito. A grande questão é que nós, como crentes, nós trabalhamos apenas o espírito. Nós trabalhamos tudo que está relacionado ao mundo espiritual. Inclusive, achamos que tudo é espiritual, né? É comum nós encontrarmos nas igrejas, você encontrar pessoas que oram por dificuldades que elas mesmas criaram, mas colocam a culpa no mundo espiritual, seja no diabo, em demônios, enfim. É comum você encontrar pessoas que, por exemplo, não pagam a conta de luz, um exemplo. Mas quando a luz é cortada, é o inimigo que está furioso, né? É comum nós encontrarmos pessoas também que, quando há um processo de separação, é sempre uma outra pessoa que fez um trabalho, fez algo maligno para o marido ou para a esposa, para que ele vá embora, né? Então, ou seja, nunca somos nós. Nós crentes temos essa mania, normalmente, de espiritualizar, sendo que nós temos 3 pilares, como eu acabei de falar. E foi justamente aí onde tudo começou, a minha história começou. Eu vivia apenas no mundo espiritual, ou seja, eu dizimava, ofertava, jejuava, orava, fazia campanhas, votos, primícias, mas nada disso impediu que houvesse a minha segunda falência. E foi na minha... Eu vivia a providência de Deus, porque eu ofertava, e a semente que nós lançamos, ela nos traz a providência. Mas não adianta a providência de Deus se eu não sabia especificamente administrar aquilo que Deus me dava. E foi exatamente o que aconteceu. Porque para mim tudo era espiritual, né? Foi justamente nesse momento
que eu comecei a reparar que algo faltava. Foi no momento da falência que eu percebi, existe algo que precisa ser feito que eu ainda não fiz. Ou seja, tudo no mundo espiritual eu já tinha feito, mas existiam ainda os outros dois pilares, que era o corpo e a mente. Paulo diz aqui bem claramente, você precisa ter uma renovação da sua cabeça, da sua mentalidade, para que a vontade de Deus seja feita na tua vida. E é isso que eu quero te propor, a que você experimente essa vontade de Deus, com uma renovação dos seus pensamentos. E como que nós podemos ter essa renovação da mente? Bom, no meu caso, foi do pior jeito, porque eu precisei estar no meio de um furacão para poder abrir as portas do conhecimento. Foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu comecei a estar do lado de pessoas que sabiam aquilo que eu não sabia. Deus me deu o privilégio de estar no meio dos melhores no Brasil em questão de comportamento humano, e também com um americano que por uma questão de imagem, eu não vou falar o nome dele, me deu o privilégio de poder estudar também com ele. Pessoas que ensinaram toda essa questão de comportamento humano. E aí foi quando eu comecei a praticar, além do mundo espiritual, eu comecei a fazer a minha parte e as coisas começaram a acontecer com a renovação da minha mente. Eu desejo que você, nesse vídeo, você possa experimentar essa boa, perfeita e a vontade de Deus com a renovação da sua mente. Falando de prosperidade, como que nós vamos renovar a nossa mente? Para renovar, precisamos primeiro ver aquilo que nós estamos hoje. Qual é a sua situação atual hoje, quando alguém fala para você sobre prosperidade? Quando você tem o nome riqueza em algum lugar estampado, ou quando alguém te fala em ser rico, o que vem na tua cabeça? Qual é o primeiro momento? O que acontece contigo? Né? Eu quero já te fazer, a gente já começar trabalhando. Vou pedir para que você pegue agora um papel, para que você pegue uma caneta, um lápis e anote no bloco de notas, do teu computador, enfim. Que você anote tudo que você entende por ser rico. O que é ser rico para você? O que é ser próspero para você? Enquanto eu estou falando, vou pedir para que você vá anotando aí. Vou te dar esses momentos, esses segundos. Ok. Você vai perceber que ser rico, muitas coisas que você deve ter anotado aí, está relacionado a alguns fatores. O seu entendimento, a sua mentalidade sobre riqueza hoje, ela está relacionada a alguns fatores. Primeiro, o fator do teu ambiente, o ambiente na qual você convive. Segundo, tudo aquilo que você ouviu, viu e sentiu na infância. Né? E o terceiro, aquilo que você vê no dia a dia. Vou dar alguns exemplos. No ambiente, as pessoas que você convive hoje, o que elas falam? Que para ser rico, por exemplo, você precisa ter um tênis com a marca tal. Para ser rico hoje, só é rico quem usa a camisa da marca tal. Né? Ah, eu quero um dia ser rico porque eu quero ter um carro da marca tal, né? Eu quero ter uma casa na montanha, milionária. Para mim isso é ser rico. Isso tem a ver com aquilo que as pessoas no seu ambiente falam. Muitas coisas que você anotou aí tem a ver com isso. Outra coisa, na infância, aquilo que você viu, ouviu e sentiu na infância. Como por exemplo, o que o seu pai falava para você na infância? Quando você ia pedir dinheiro para comprar um doce, ou quando você ia pedir para comprar determinado brinquedo, o que ele falava para você? O que a sua mãe falava para você? Né?
O que o seu pai, por exemplo, falava? Seu pai falava para você que dinheiro não dá em árvore? Seu pai falava para você, por exemplo, que trabalhava muito para ter o dinheiro? Seu pai falava, por exemplo, que sua mãe falava, por exemplo, que precisava pedir dinheiro para o seu pai porque ela não tinha dinheiro? Deixa eu te contar uma experiência pessoal. Foi uma das coisas que mais me chocou em um dos treinamentos e um dos cursos na qual eu fiz. Eu percebi que uma das falas da minha mãe era: eu não tenho dinheiro. Vá pedir dinheiro para o seu pai. Isso eu. Logo, quando eu pedia dinheiro para meu pai falava: meu filho, eu tenho que trabalhar muito, então valorize bastante esse dinheiro. 2 comportamentos foram gerados em minha cabeça. Primeiro, por exemplo, a minha esposa, ela não podia sequer trabalhar ou ter dinheiro, né? Outra coisa interessante é que para que eu pudesse ter bastante dinheiro, eu precisava trabalhar muito. Esses comportamentos em mim foram gerados por uma coisa que a ciência explica, vou pedir para que a produção coloque aí no rodapé, que é neurônios espelhos. Os neurônios espelhos têm a ver com tudo aquilo que a sua mente, do modo inconsciente e do modo consciente, tudo que você viu, tudo que você sentiu, tudo que você ouviu, desde o seu nascimento até agora, gera um comportamento que você tem hoje. Por isso que a ciência hoje chama de neurônio espelho. Existem comportamentos que você tem na tua vida que eles são gerados por coisas do passado, por experiências vividas no passado e que elas vão acontecendo automaticamente sem que você saiba. Por exemplo, essas questões que eu te falei agora da minha esposa e minha, eu simplesmente fazia, mas não havia uma explicação do porquê eu fazia, né? Foi preciso que eu lembrasse, e detalhe, meu irmão, não estou falando aqui de regressão não, viu? Estou falando simplesmente de lembrança de pensamento. Então eu comecei a lembrar, assim como eu vou pedir para que você, enquanto eu vou falando, lembre daquilo que você ouvia no passado, lembra aí, né? Aquilo que os seus comportamentos hoje relacionados à prosperidade, à riqueza, a dinheiro, tem a ver com aquilo que o seu neurônio, o espelho, gravou, né? Tudo aquilo que foi gravado aí na sua mente. Então, é interessante aquilo que você tem aí como riqueza. Quer ser rico?